Se você está chegando aqui pela primeira vez, se você ainda não conhece o nosso canal, o Aprendi Matemática, quero já te convidar para seguir o nosso canal, para você compartilhar essa aula toda terça-feira, às 7h20. Eu estou aqui ao vivo no Aprendi Matemática e toda quinta-feira, às 14 horas. Tá? Então, quer se preparar ao vivo para a prova do Enem de forma gratuita? Aprendi Matemática. Vídeos todos os dias, tá, gente? Todos os dias, ao meio-dia, tem vídeo novo aqui no canal para te ajudar nesta reta final. Então, te convido, você que ainda não conhece, você que ainda não segue o nosso canal aqui no YouTube, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É com muito prazer que nós vamos começar a nossa aula de hoje. Função do segundo grau, uma importante função para a prova do Enem, sim. Uma função do segundo grau, ou função quadrática, ela recebe o nome de função do segundo grau, porque ela vai ser definida, eu te mostro já já, por uma equação do segundo grau. Ah, Eduardo, aquela história de Bhaskara, sim, aquela história de Bhaskara, sim. Tá? Mas as funções, gente, quadrática, as funções do segundo grau, elas são extremamente importantes no nosso dia a dia, porque elas geram questões ligadas, por exemplo, à economia, tá? E o Enem traz muitos problemas com isso. Além disso, as funções do segundo grau estão altamente ligadas aos esportes. Gente, uma infinidade de esportes tem, tá? De uma forma geral, a função do segundo grau como função da trajetória. Por exemplo, tá bem pequenininho aí, ó, mas vocês podem ver aí uma falta, futebol. Então, quando o jogador bate uma falta, ela faz o quê? Ela faz uma parábola, sem querer adiantar, mas já adiantando, porque eu sei que vocês já estudaram função do segundo grau. A gente sabe que o gráfico de uma função do segundo grau é sempre uma parábola. E por mais bobo que isso pareça, isso já te dá base para você resolver alguns problemas do Enem. No mínimo, eliminar alternativas. Saber que uma função do segundo grau é determinado por uma equação do segundo grau, ou seja, vai ter expoente 2. Fica tranquilo que eu vou te mostrar isso. E que vai gerar sempre uma parábola. Então, uma falta é uma parábola. Quando o jogador bate a bola e ela passa por cima da barreira. O que é que a gente tem mais aí? Ó? Um basquete, quando o jogador joga a cesta, faz uma parábola. No vôlei, quando saca, ó, faz uma parábola. Mas muitos outros esportes, olha aí, a ginástica faz uma parábola. Tá bem pequenininho aí, ó, mas tem um cara aí do arremesso, né? Arremesso de peso, faz uma parábola. Então, dá para a gente perceber claramente como as funções do segundo grau, gente, são muito, mas muito importantes, tá? Na nossa prova do Enem, ou melhor, não só na prova do Enem, no nosso dia a dia, né? Então, ó, mas como eu disse a vocês, entrando um pouquinho mais na formalidade, sem se preocupar muito nisso, porque o Enem não vai estar cobrando vocês muita formalidade, mas existem alguns termos que já vão te ajudar a eliminar problemas, pelo menos destacar ou descartar algumas alternativas, tá bom? Ó, então, olha o que ele está dando aí, ó. Ele diz aí, ó, que uma função do segundo grau é uma função que pode ser escrita, ó, de acordo com essa partezinha aqui, ó. Veja, isso aqui, ó, é uma equação do segundo grau, né? Ó, ax² mais bx mais c. Isso é uma função do segundo grau. E aí eu lembro a você, tá? Ó, que f de x é equivalente a escrever y, tá, gente? É a mesma coisa. Ó, esse azinho aqui, ele nunca pode ser zero. Ele tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se ele for zero, eu vou eliminar o x ao quadrado, e aí se eu eliminar o x ao quadrado, dá uma olhada, passa a ser uma função do primeiro grau, tá?
Então, o C pode ser 0, o B pode ser 0, mas o A nunca pode ser 0 para que eu tenha o quê? Para que eu tenha uma função do segundo grau. Tá tranquilo, gente, por enquanto? Qualquer dúvida, escreve aí embaixo, tá? Então, vamos lá para o resumo do que eu falei até agora. Uma função do segundo grau é definida por uma equação do segundo grau. Está aí na tela de amarelo. Uma equação do segundo grau é uma equação que tem um expoente ao quadrado. Por esse motivo, o A nunca pode ser 0. É importante lembrar também que o gráfico de uma função do segundo grau, que já está aí na tela, ele é representado por uma parábola. E a parábola, ela tem, gente, duas concavidades. Ou ela é côncava para cima, ou ela é côncava para baixo, e não há dificuldade em perceber isso. Basta olhar o sinal, não é o valor. Não é se o A é grande ou é pequeno, é o sinal do A. Se o A for positivo, a parábola será côncava para cima. A negativo, a parábola é côncava para baixo. Gente, só o que eu falei aqui já é possível resolver problemas do Enem. O que foi que você falou, Eduardo, de tão importante que já dá para resolver? Que uma função do segundo grau é uma parábola, ou seja, que ela pode ser côncava para cima ou para baixo, e quem determina essa concavidade é o sinal de A. Se A for positivo, para cima. Se A for negativo, para baixo. Escreve aí para mim agora, se você já está com alguma dúvida, que eu já vou te ajudar nesse momento. Pega o caderno, vai anotando esses conceitos que eu estou te falando, bota uma aguinha aí do lado e assiste essa aula até o final, porque eu vou te mostrar aqui o que você precisa para acertar questões de função do segundo grau no Enem, tá bom? Então, como eu te disse, né? Estou repetindo aí mais uma vez, para que a gente possa fixar. Uma função do segundo grau tem como gráfico uma parábola. A positivo, côncava para cima. A negativo, côncava para baixo. Mas por que eu estou novamente colocando aí esses valores? Porque olha só, gente. Vocês percebem que quando ela é côncava para cima, eu tenho esse pontozinho aqui, isso vai ser muito importante para a gente nos problemas, que eu chamo ele de ponto mínimo. Ou quando ela é côncava para baixo, eu tenho esse pontozinho aqui, que ele é chamado de ponto máximo. E daí, Eduardo? E daí que isso vai gerar para a gente já problemas de lucro máximo, custo mínimo. Veja, ponto mínimo, tá claro, né, gente? A parábola vem lá de cima, olha no primeiro, esse aqui, Olha esse primeiro aqui, A parábola vem lá de cima, cai no mínimo até esse ponto e depois ela sobe. Por isso esse ponto é chamado de ponto mínimo. Olha o segundo exemplo, segundo gráfico, a segunda parábola. Ela vem lá de baixo, sobe no máximo até esse ponto e volta a cair novamente. Por isso, ponto de mínimo e ponto de máximo. Isso, por exemplo, acontece num chute de uma bola, numa falta, de um tiro de meta do goleiro. Isso já foi questão do Enem. Por quê? Quando o goleiro bate a bola, o que acontece? Ela sobe até um valor máximo, até uma altura máxima e cai. Eduardo, isso está me lembrando alguns problemas de física, alguns problemas de lançamento. É coincidência? Não. Muitos problemas de lançamento em física realmente podem ser feitos com conceitos que nós vamos falar aqui agora. Tá? Porque o lançamento, vai, quando a velocidade zera, ele chega ao quê? À altura máxima e depois ele cai. Vocês aprendem lá em física e vamos usar aqui também o quê? O tempo de subida é o mesmo tempo de descida. Tudo isso pode ser trazido para cá, para a matemática. O que eu vou falar aqui pode ser levado também lá para a física, tá bom, gente? Tranquilo? Mas vê bem, a gente viu que, além das parábolas serem para cima ou para baixo,
a gente já sabe quem determina isso. Quem determina isso é o A. Lembra aqui, ó. Vou colocar aqui para você lembrar que a função, essa daqui, né? Ó, y igual a ax quadrado mais bx mais c. Então, o sinal de A, ó, A positivo, A positivo, A positivo. Parábola côncava para cima. Ó, A negativo, A negativo, A negativo. Parábola côncava para baixo. Ah, Eduardo, por que a gente está lembrando isso novamente? Porque dá uma olhadinha aí na tela, observa um detalhe. Para cima ou para baixo, ela pode se comportar de três formas. Em relação ao eixo X. Olha para cá, gente. Ela pode não tocar o eixo X, ó, não tocar o eixo X. Ela pode tocar o eixo X em apenas um único ponto, ó, para cima ou para baixo. Ou ela pode tocar o eixo X em dois pontos, para cima ou para baixo. E quem é que vai determinar isso? Volto a repetir. A concavidade, quem determina é o Azinho. A positivo, côncava para cima. A negativo, côncava para baixo. Isso não tem relação se corta ou não o eixo X e em quantos pontos. Quem determina quantos pontos corta o eixo X e se corta o eixo X é delta. Olha para cá, ó. Delta. Tá lembrado de delta, gente? Delta lá da equação do segundo grau, ó. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Ah, professor, eu não lembro como resolver a equação do segundo grau. Ó, vou fazer... Tem aulas aqui no canal sobre equação do segundo grau, mas vou fazer numa tarde de quinta-feira, só relembrando a equação do primeiro e do segundo grau. Se o delta for positivo, ou seja, maior que zero, olha o que vai acontecer, gente. Vai cortar em 2 pontos o gráfico. Se o delta for igual a zero, olha o que vai acontecer, gente. Vai cortar apenas, ó, em um único ponto. Mas se o delta for negativo, não vai cortar em ponto nenhum. E vocês devem lembrar por que isso, né? Lembra na equação do segundo grau? Ó, delta positivo, delta igual a zero, delta negativo. O que acontecia? A gente dizia que tinha duas raízes reais. Olha ela aqui, ó. x1 e x2. Por isso que quando delta é positivo, corta em 2 pontos. Delta igual a zero, a gente falava que só tinha uma raiz real. Real. Ó. Opa. Uma raiz real ou duas iguais, né? Ó, uma raiz real. Por isso que o gráfico, ó, raiz. Por isso que o gráfico, quando delta é igual a zero, só corta em um ponto, porque só tem uma raiz. E quando o delta era negativo, a gente falava o quê? Que não tem raízes. Ó, por isso, não tem raízes reais, né? Tem complexo, mas complexo não cai no Enem. Por isso que quando o delta é negativo, não tem raiz, não corta o eixo X. Vamos lá. Se a parábola é côncava para cima, com A positivo, ela tem valor mínimo. Veio lá de cima, caiu até esse mínimo aqui. Agora, se o A é negativo, se a parábola é côncava para baixo, ela vai ter valor máximo. Vai subindo, 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 até no máximo esse valor. E isso, claro, gente, está ligado sim ao X do vértice e ao Y do vértice. E tem duas pequenas fórmulas para a gente usar isso. Toda vez que um problema falar de máximo e mínimo,
está falando dos vértices máximo e mínimo. Não obrigatoriamente do x do vértice ou do y do vértice. Cuidado com isso. Vou repetir. Escuta bem. Anota aí no caderno. Toda vez que um problema estiver falando de máximo e mínimo, um problema do segundo grau, ele está falando dos vértices. Você resolve esse problema ou com o x do vértice ou com o y do vértice. E a gente vai resolver o problema agora para entender quando usar um e quando usar outro. Mas lembrando a vocês, o x do vértice vai ser calculado como menos b sobre 2a e o y no vértice menos delta sobre 4a. Lembro que a função do segundo grau é ax ao quadrado mais bx mais c. Lembro também que delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Anota no teu caderno agora e consulta todas as vezes que você estiver resolvendo esses problemas. Tá bom assim? Vou agora começar a resolver mais problemas para a gente entender quando usa o x do vértice e quando usa o y do vértice. Deixa eu falar uma coisa para vocês agora. Olha só. Tem gente que erradamente, equivocadamente, acha que o mínimo é x do vértice e o máximo é y do vértice. Errado. O mínimo ou o máximo são os vértices. Depende da pergunta se você usa o x ou o y. Não tem essa história de mínimo é x, máximo é y do vértice. Não, isso está errado. Os vértices são máximo ou mínimo. Os vértices pode ser o x ou pode ser o y. Você tem que identificar isso nos problemas. E eu vou te ensinar agora como você pode identificar isso nos problemas. Vamos lá para o segundo problema da noite de hoje. Tá?